Olá a todos, sejam uma vez mais aqui bem-vindos ao YouTube da Raça de Leão, aqui ao Café com o Sporting. Hoje é dia 5 de agosto, o dia fica marcado pelo desaparecimento de Jorge Costa, sem que nada fizesse prever. Portanto, necessariamente vai ser um dos temas. O outro tema será a saída daqui de Pedro Portela e, por fim, vamos falar aqui um bocadinho de Jota Silva, a coisa parece um bocadinho encaminhada e vamos acabar com Jota Silva. Bem, olá a todos, uma vez mais aqui bem-vindos ao YouTube da Raça de Leão. Aqui começando por Jorge Costa, primeiro que tudo desejar as condolências e os meus pêsames à família. É sempre pequena, é sempre uma homenagem singela, mas este tipo de coisas com pessoas tão novas e de forma tão repentina faz-me sempre um bocadinho de confusão, portanto acredito que seja muito difícil para a família. Portanto, um abraço solidário a todos e a todos os portistas que por acaso vierem aqui parar, mas um abraço solidário por esta figura incontornável do futebol português e não só. Um grande capitão, um capitão que acabou por ser campeão europeu pelo Porto, portanto fica aqui a homenagem a Jorge Costa. Aqui sobre Jorge Costa e sobre aqui, pegando no ângulo do Sporting, que é isso que também nos interessa discutir, elogiar aqui a postura do Sporting e também do Benfica, já agora, ou seja, rapidamente saiu o comunicado, rapidamente deram as condolências ao Porto, acho que é assim que tem de ser, aqui em contraste com a situação de Pinto da Costa, que nada se tinha dito, e na minha opinião bem, porque acho que são pessoas brutalmente diferentes. Um deles foi um corrupto que prejudicou muitíssimo o nosso clube através de práticas ilícitas e que acabou por nunca pagar por isso. O Sporting, e bem na minha opinião, optou por não surgir nenhum comunicado, ou seja, optou pelo silêncio nessa altura de pesar do Futebol Clube do Porto. Aqui o tema é bastante diferente, ou seja, nós próprios também não nos manifestámos, a Raça Leão também não se manifestou na morte de Pinto Costa e rapidamente também nos manifestámos aqui na morte, no desaparecimento de Jorge Costa. É muito diferente, a coisa não tem nada a ver, acho que toda a gente compreende isso. A postura do Sporting foi correta, na minha opinião, nas duas vertentes, com Pinto Costa a não comunicar, a não fazer o comunicado e com Jorge Costa rapidamente a fazer o comunicado, acho que é assim que tem de ser. Muito diferente, um ex-atleta, uma lenda do Porto, que partiu claramente cedo demais e que vai deixar saudades em muitos. Multiplicam-se as ações de condolências e as reações. Não posso deixar de notar a de José Mourinho, que se nota claramente transtornado na conferência de imprensa ainda no Fenerbahçe, portanto este tipo de coisas pesam e era uma pessoa especial para muitos jogadores, para muitos atletas, para muito dentro do meio do futebol, portanto fica aqui essa nota. O Sporting teve bem no comunicado, também teve bem aqui em adiar a apresentação de Vagianidis, que estava marcada para hoje. Já surgem os primeiros vídeos e as primeiras fotografias do jogador com a camisola do Sporting. Ao que tudo indica, efetivamente a apresentação estaria planeada para hoje. O Sporting decide e bem adiá-la para amanhã, provavelmente, por todas as cerimónias fúnebres e todas as notícias que a morte de Jorge Costa vão surgir, não é? Da morte de Jorge Costa. E fica tudo contado, seja deste ponto de Jorge Costa. Acho que o Sporting teve bem, tanto no comunicado como neste adiamento, e pronto, e é essa nota de pesar que também nos toca a nós. Segundo ponto, e aqui aliviando um bocadinho o ambiente, Pedro Portela despediu-se do Sporting ao fim de 13 épocas. Ele teve uma passagem no Nantes a meio, mas foram 13 épocas de Sporting. Pá, um atleta extraordinário que representa os valores do clube, que se nota que cresceu muito com o Sporting, passou a amar o Sporting. O Portela não nasceu sportinguista, mas tornou-se sportinguista, ou seja, tive a oportunidade e a sorte de poder estar com ele em alguns dos pós-jogos da Champions de Handball ali no Cantinho do Saco, como muitos de nós também tiveram, com a equipa toda de handball. E tive a oportunidade de ver que é um tipo impecável, um tipo com uma simpatia e com um trato incrível, que notava-se que tinha um carinho muito, muito especial pelo Sporting, e pronto, a sua saída era bastante anunciada, devido aqui à contratação de mais um ponta direito e
o facto de Gassama também estar a subir a sua performance e o seu nível de competitividade. O Pedro Portela sai, acho que é uma saída um tanto ou quanto inevitável, era um dos líderes do balneário, mas a equipa também estava entregue nesse aspecto. Acho que é perceptível esta saída dele e acredito também que tenha sido por mútuo acordo. Vamos ver qual é que é o passo seguinte aqui do Portela, mas pronto, mas acima de tudo a melhor sorte do mundo para o Pedro Portela, que continua a somar títulos e exibições ótimas e continua a ser a pessoa que é, e que apareça no João Rocha, no Cantinho do Sá, nas noites de Champions e tudo mais, ele que apareça, que o João Rocha será sempre a casa dele. Ele passou por tantas casas no Sporting, mas esta última do João Rocha claramente será a que lhe diz mais pelo percurso todo desta equipa de handball. Portanto, Portela, um abraço para ti e que tenhas toda a sorte do mundo aqui nesta próxima etapa que tu escolhas. É isso que desejo e desejamos todos. Terceiro ponto, voltando aqui a falar de futebol, Jota Silva, segunda bola, o negócio está mesmo muito próximo de se encaminhar, de se concluir. Aquilo que se fala é um negócio que me parece com os melhores moldes, que é um empréstimo com a hipótese de compra depois. É isso que se está a falar e por isso. Eu já falei um bocadinho de Jota Silva, acho que hoje quero pegar, para além de passar essa notícia, também pegar aqui um bocadinho em termos de números e o que é que ele fez e o que é que podemos esperar um bocadinho dele. Ou seja, falando um pouco de números, em 21-22 foi o melhor jogador do Casa Pia, ainda numa segunda liga. Foi no ano em que o Casa Pia subiu. Deu logo o salto para o Vitória, ou seja, destacou-se logo muito. Dá aqui um salto grande, não é? Ou seja, entre a segunda liga e depois aqui representar uma das grandes equipas da primeira liga, o Vitória. Fez logo 40 jogos na época seguinte, bastante positivo, muitos a entrar e a ganhar estatuto de titular, acaba por acabar como titular, mas é na época de 23-24 que se destaca mais. Foi claramente o melhor jogador do Vitória, fez 42 jogos, 15 golos e 7 assistências. Aí depois também se volta a destacar, numa altura em que se falava muito da saída dele, era uma venda relativamente necessária. Por acaso aqui não tenho os valores pelo qual ele se transferiu para o Nottingham Forest, mas tenho ideia de ter sido uma venda assinalável para os lados do Guimarães. Deu salto para a Inglaterra para apresentar então o Nottingham Forest. O Nottingham fez uma época extraordinária, ele não teve claramente o destaque que queria e que até poderia vir a ter, mas acaba por ter esta passagem por Inglaterra, num clube bastante competitivo que teve a lutar pela Champions até às últimas. Portanto, foi um excelente trabalho do Nuno Espírito Santo e ele, por essa alta competitividade, acabou por não ter tanto destaque. Só fez uma vez o jogo completo, ou seja, os 90 minutos, e foi para um jogo da taça, ou seja, claramente não teve o destaque que queria. Participou em muitos jogos, acabou apenas por ser 5 vezes titular na Premier League. É pouco, obviamente que é pouco. Não é um jogador com uma tarimba de Premier League, obviamente, mas eu acho que este desafio do Nottingham Forest também acabou por se tornar maior do que ele estaria a contar, exatamente pela equipa que o Nottingham acabou por construir, desde o Elanga, ou seja, aqui há muitos jogadores que acabaram por lhe roubar um bocadinho de espaço, mas ele acabou por fazer ainda alguns jogos, 38 jogos, salvo erro, 37 jogos, pelo Nottingham Forest, a maior parte a sair do banco, mas foi a época dele. Não é um jogador de jogos grandes, ou seja, mesmo ao nível tanto no Nottingham Forest como no Vitória, os golos que marca não são em jogos de grau de exigência tão elevado. Ele tem apenas um golo, na época que faz melhores números, tem apenas um golo ao Porto, o resto é tudo equipas mais fraquitas, mesmo as suas assistências e tudo mais, é tudo em jogos com o bloco mais baixo. Isto pode ser interessante, ou seja, podemos achar que é mau não ter um jogador para jogos grandes, que se consiga assumir, um Jenny Katam da vida, não é? Que sabemos que aparece sempre muito bem nestes jogos grandes. Não é o caso aqui de Jota Silva, parece-me, mas acho que pode ser aqui uma componente interessante para jogos onde precisamos desbloquear defesas muito descidas, blocos muito baixos. Acho que pode ser aqui facilmente uma boa peça
para ajudar a quebrar aqui barreiras defensivas, barreiras baixas, blocos baixos, com os médios também bastante recuados, ou seja, com as linhas de 5-5 que muitas vezes o Sporting enfrenta, ou 4-4 ou 4-5, ou seja, defesas muito baixas. Acho que pode ser aqui um bom elemento, mais um jogador para atirar para a frente, com claramente bons números e com conhecimento da Primeira Liga. Acho que se o negócio se fizer aqui pelo um empréstimo e com valor de compra opcional, acho que pode ser aqui bastante interessante. É um jogador que não podemos achar que será uma super estrela. Eu acho mesmo que não podemos considerar isto a contratação de extremo esquerdo que o Sporting precisa. Acho que é uma contratação de extremo esquerdo que o Sporting pode fazer por relativamente pouco dinheiro. Acho que se pode fazer aqui uma boa compra nesse aspecto, mas acho que por essa razão pode ser um jogador extremamente útil para o plantel. Acho que não podemos encarar isto como uma super estrela ou que vem roubar o lugar, seja ao Pote. Também já falei um bocadinho disso, mas não parece claramente que seja um jogador para tirar o lugar ao Pote, para tirar o lugar ao Trincão, ou seja, vai claramente viver aqui à sombra desses dois jogadores e depois poderá ter oportunidades para entrar. Também pode ser pensado para o meio campo, imagino claramente com um meio campo onde esteja Yilmaz e De Bast, por hipótese, não é? Ou seja, e nós precisamos de disputar o jogo, que se tire o De Bast ou que se tire o Yilmaz e se atire ainda o Jota Silva para a frente, numa ótica de tentar desbloquear defesas. Parece-me claramente um jogador para esse tipo de jogos, por isso pode ser muito útil. Não nos podemos esquecer que, ok, não é um jogador para equipa para jogos grandes, mas o Sporting joga com jogos pequenos durante 30 jogos, ou quase 30 jogos por campeonato. Portanto, não nos podemos esquecer que vamos jogar muitas vezes contra blocos baixos, e é nesses jogos que se define o campeonato. Se o Sporting nesses jogos fizer todas as vitórias, que é obviamente utópico, não é? Mas faz 90 pontos e é campeão. Portanto, mesmo perdendo depois os outros jogos. É utópico pensarmos nisso, mas a verdade é que os jogos também se ganham nas deslocações a Moreira de Cónegos, nas deslocações à Aroca, também é aí que os jogos se ganham, e este pode ser uma peça importante para esse tipo de jogos. Acredito que seja uma boa hipótese. Acredito que nestes moldes seja um bom negócio, e vamos esperar para ver se surgem mais negócios, se surge um extremo esquerdo mesmo para agarrar a titularidade, ou então ficarmos com as soluções que temos. Vamos ver como é que decorre os próximos dias de mercado. Não nos podemos esquecer que o campeonato está quase a começar, mas acredito que ainda poderá haver aqui algumas movimentações nesse aspecto. Aqui de extremo esquerdo, eu diria que é a posição a estarmos mais atentos ao mercado. Fica tudo contado aqui do dia 5 de agosto. Um abraço a todos e saudações linhas a todos.